Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar de livros curtos. Portanto, no vídeo de hoje vou-vos dar algumas sugestões de livros pequenos, rápidos de ler, fáceis de ler, para vos ajudar a diluir ali um bocadinho a vossa lista, para diluir um bocadinho ali a vossa lista de leitura e para não estarmos constantemente a ler livros de 500, 600, 700, 800, 1000 páginas, porque nós não precisamos de ler esses livros todos os dias da nossa vida e muitas das vezes o nosso cérebro precisa simplesmente de descansar. Portanto, hoje quero-vos sugerir alguns livros que são curtos, rápidos de ler, livros que duram um dia, umas horas para terminar de ler e que vos ajudam não só a atingir os vossos objetivos, porque não deixam de ser livros. Portanto, se tiverem objetivos do Goodreads para concluir para o ano 2021, ter livros curtos na vossa lista de leitura ajuda-vos a atingir esses objetivos e também vos ajuda a descansar. Porque não são só os livros grandes que são de boa qualidade, os livros pequeninos também são de qualidade. Portanto, hoje quero-vos sugerir alguns dos meus favoritos. Primeiro e antes de mais, vamos pelos livros de não-ficção. E o primeiro livro que vos quero recomendar é Todos Devemos Ser Feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Ora, esta autora, ou este livro em particular, é a versão física da TED Talk da autora, intitulada também Todos Devemos Ser Feministas, em que a autora fala da sua experiência com o feminismo, não só no seu país de origem, que é a Nigéria, como também quando foi para os Estados Unidos e de que forma é que o feminismo é encarado nas duas sociedades, o confronto cultural, aquilo por que ela passou, as experiências, o que lhe foi dito, o que lhe é dito hoje em dia e como é que ela se vê enquanto feminista, com também toda uma cultura por trás de um país que é completamente diferente ao dos Estados Unidos e com uma família que tem uma cultura completamente diferente do que existe nos Estados Unidos e nesta parte do mundo. O que é que eu gostei neste livro? Primeiramente, mais ele é mínimo. Eu li-o numa tarde. Portanto, vocês também podem ler assim sentadinhos, de sofá, com uma chavezinha, uma canecazinha de café ou de chá, que ainda por cima hoje está frio. Todos Devemos Ser Feministas deveria estar na vossa lista de leituras, nomeadamente se vocês gostam de ler livros de não-ficção e se estão à procura de livros feministas para ler, Todos Devemos Ser Feministas é uma belíssima recomendação. Eu li o livro e imediatamente peguei no YouTube e no site do TED Talks e fui ver a conferência original e eu adorei não só a forma da autora falar, como a forma como ela se expressa e depois a forma como ela escreve. Espetacular. Por favor, leiam este livro, não vão ficar desiludidos. E também é assim, o livro nem 100 páginas tem. Portanto, não vão perder muito tempo para ler. Depois temos um livro de autoajuda, que foi o primeiro livro que eu já vos disse no ano passado. Foi o primeiro livro que eu senti mesmo vontade de anotar, que é uma coisa que eu não faço. E é Em Caso de Dúvida, Escolhe o que te faz feliz, de Manuel Clemente. Como podem ver, foi o primeiro livro que eu anotei algum dia na minha vida. Está todo escrito, porque eu senti mesmo a necessidade de anotar este livro. É um livro muito fácil de ler. Não é um livro de autoajuda pesado, não é um livro de autoajuda complexo ou que esteja sempre a focar-se naquela de temos mesmo que ser feliz e muda a tua vida e etc. Não. Isto é uma compilação de pensamentos do autor. O que é que ele considera... Isto são pensamentos pessoais do autor, de como é que ele considera as suas relações pessoais, o seu trabalho, os seus desafios na vida e de que forma é que ele encara todos estes desafios e ultrapassa todos estes desafios, simplesmente seguindo a perspectiva ou a ideia de que em certas situações é mesmo preferível escolher aquilo que nos faz felizes. Não estamos aqui a dizer, ou o autor não quer com isto dizer que em todas as situações devemos escolher aquilo que nos faz feliz, porque a vida é um compromisso. Todos nós temos que, de vez em quando, sacrificar alguma parte da nossa vida para que a vida corra melhor e porque nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, como é óbvio, e muitas das vezes nós temos que fazer alguns sacrifícios em prol dos outros. Mas nesta situação, ou nestas situações que o autor descreve, é preferível, mesmo que haja muitas dúvidas, escolher aquilo em que nos sentimos confortáveis e aquilo em que nos sentimos felizes. E porquê é que eu precisei de anotar este livro? Precisamente porque eu relacionei muito com aquilo que o autor estava a dizer, identifiquei-me com muitas coisas
E foi um livro que teve muita importância para mim e eu precisava mesmo de transmitir os meus pensamentos e as minhas opiniões acerca daquilo que o autor estava a dizer neste livro. Portanto, se estão à procura de um livro de autoajuda simples, ou mesmo para oferecer, ou mesmo para vocês, Manuel Clemente é uma belíssima sugestão. Muito rápido de ler também. Leu num dia. Um dia e meio, mais ou menos. Passando agora aos romances gráficos ou à banda desenhada, o primeiro livro que eu quero recomendar é Heartstopper, de Alice Oseman. Este livro está em vias de ser traduzido para português. Qual é a editora, eu não sei. Não faço ideia. Mas o livro está a caminho de ser traduzido para português e eu espero que toda a gente leia este livro, porque é a coisa mais doce, mais fascinante que eu algum dia li. Heartstopper segue o relacionamento, ou o início do relacionamento destas duas personagens que estão aqui na capa, que é o Nick e o Charlie. O Nick e o Charlie são dois adolescentes, andam os dois numa escola só para rapazes. O Nick é o rapaz popular da escola, é atleta. O Charlie é um rapaz mais tímido, mais introvertido, mas eles acabam por se tornar parceiros numa aula e acabam por se apaixonar um pelo outro. Obviamente não é só a paixão deles, não é só a descoberta, por exemplo, a descoberta pela parte do Nick de que na realidade não é heterossexual, mas sim bissexual, mas também o crescimento deles, o desenvolver da sua relação e os confrontos com a realidade que vão tendo, os problemas com as famílias, algumas discriminações, alguns pensamentos autodestrutivos que possam ter. Fala exatamente sobre ansiedade, depressão, problemas alimentares, etc. É um livro muito, 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 muito bom. É um livro excelente agora e é muito rápido de ler. Eu li este primeiro livro, neste momento publicados estão 3 livros, o quarto vai ser publicado agora em 2021 e o primeiro livro está em vias de ser publicado em português e eu espero que toda a gente leia este livro porque são muito fáceis de ler. Não são livros que demoram muito tempo, apesar dele ser um bocadinho grosso, mas isso é porque as imagens são grandes, ok? Ele é grosso porque as imagens são grandes. Portanto, eu li este livro em 20 minutos. 20 minutos. É este o nível de gosto que eu tive por ler este livro. Li o primeiro em 20 minutos, li o segundo em 20 minutos também e li o terceiro em 20 minutos também. Portanto, foi 1 hora e qualquer coisa da minha vida a ler 3 livros todos de seguida que me deixaram com as bochechas a doer de tanto rir. Porque é tão querido. Tão querido, tão querido, tão querido, tão querido. Por favor, leia o Heartstopper. Eu vou deixar de falar sobre o Heartstopper porque senão daqui a bocado fazemos um vídeo todo inteiro só comigo a falar do Heartstopper. Próximo livro de banda desenhada que eu quero recomendar é outro de que eu sou obcecada e é Umbrella Academy Apocalypse Suite. Este é o primeiro livro da série, ou da trilogia, por enquanto, publicada do Umbrella Academy, do Gabriel Bá e do Gerard Way. Se já viram a série do Netflix, por favor, façam-me esse favor antes que eu tenha um ataque. Leiam os livros, porque é assim, se gostaram da série, vão às origens do que é o Umbrella Academy. É um bocadinho mais esquisito do que a série. A série é muito mais lógica nestas situações. A banda desenhada é um bocadinho mais confusa, é um bocadinho mais esotérica, é um bocadinho mais weird, mas por favor leiam o Umbrella Academy. O primeiro livro é o Apocalypse Suite, o segundo é o Dallas e o terceiro que já foi publicado é o Hotel Oblivion. Eu espero que em 2021 seja publicado o quarto. Se não vai ser publicado em 2021, será publicado em 2022, não tenho a certeza. Mas mesmo assim é um livro muito bom e se gostam de banda desenhada e se gostaram do Umbrella Academy, a série, eu recomendo que peguem nos livros. Por favor, façam essa vontade, porque eu, quando vos digo que eu adoro esta série, que sou obcecada por esta série, que adoro os autores, nomeadamente Gerard Way, mas isso é uma conversa para outra história, ou para outro vídeo, leiam o Umbrella Academy, porque ele é realmente muito bom. Muito, muito bom. Eu adoro esta série. Mesmo, mesmo, mesmo. Depois, dentro também, e é o último livro de banda desenhada que eu quero vos recomendar, é o Monstrous, de Marjorie Liu e Sana Takeda. Ora, esta é a versão em português, publicada pela Saída de Emergência, e é o primeiro volume, que é o Despertar. O Monstrous pode ser classificado como fantasia épica, digamos assim, tem um sistema mágico um bocadinho complexo, e fala-nos desta rapariga na capa, que não se sabe muita coisa sobre o passado dela, mas sabe-se que ela tem algum tipo de relação com os deuses, os grandes deuses desta comunidade, desta história, basicamente. Ela tem algum tipo de relação
com os deuses, portanto ela tem magia e tem todo um sentido de vingança para ultrapassar. Este livro, ao contrário ali do Heartstopper, é para adultos, ok? Com cenas de nudez, com cenas de violência, com sangue, portanto 16 anos para cima, ok? Nada de pessoal com menos de 16 anos a ler este livro, só favor. Mas o Monstrous primeiro volume é um livro que também já me tinha sido recomendado, principalmente para amantes de fantasia, e que eu já andava curiosa para ele ler. Eu adorei tudo acerca deste livro. Adorei o sistema mágico, adorei os personagens e adorei a forma como o livro terminou, porque me impulsionou para ir ler o segundo. Fala-nos precisamente desta rapariga que está dentro de um caminho para se vingar de alguma coisa que ela não sabe muito bem o que é, ela só simplesmente sabe que se tem que ir vingar. E tem um sistema mágico muito bom e eu já vou passar a outro livro porque eu já vou começar a divagar acerca de uma série de coisas. Passando agora ao único livro de ficção que eu tenho aqui, que nem sequer é ficção de adulto nem nada do género, mas é ficção, entre aspas. Mas é um livro que é extremamente importante para mim. Eu tenho alguns problemas em dizer que tenho livros favoritos. Mas se existe um livro ou se existem dois livros que são os meus favoritos, um deles é um que eu li quando era mais miúda, muito mais novinha, que é A Ilha do Tempo Perdido de Sylvain Gandolfini, eu já falei sobre isto aqui no canal, e o outro é Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Porquê é que eu digo que este livro é um dos meus favoritos? Porque foi através deste livro... Este livro é importante para mim por duas razões. A primeira razão foi que este foi o livro da minha tese de mestrado. Portanto, eu escrevi a minha tese de mestrado em Psicologia Clínica, baseada neste livro. Falei dos sonhos como processo de luto e processo de crescimento, uma forma de encarar o crescimento e ultrapassar o luto através dos sonhos. A outra razão pela qual eu acho este livro extremamente importante para mim e porque é que eu o considero um dos meus favoritos foi porque foi através deste livro, foi através de ler este livro e de escrever a minha tese acerca deste livro que eu me apercebi de que tudo na minha vida, daquele momento em diante para o meu futuro, eu sabia que os livros tinham que ter uma presença constante na minha vida, porque senão eu nunca iria ser feliz. Portanto, o que é que for que eu fizesse, profissionalmente, pessoalmente, o que quer que seja, tinha que ter livros envolvidos. Neste momento isso está a acontecer e eu ando muito feliz da vida. Mas Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite é um livro muito rápido de ler, mas muito forte, ok? Se vocês não querem ler livros que vos vão fazer chorar como uma Madalena arrependida, se não querem ler livros que vos vão fazer chorar, não leiam 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Mas se estão à procura de livros bons, este é um que eu recomendo. É fácil de ler, mas é muito forte, é muito impactante. Fala precisamente sobre o luto, sobre perder alguém que nos é muito querido e sobre perder uma parte de nós. E sacrificar essa parte de nós em prol do crescimento, de evoluir enquanto pessoa, de descobrir o que é que o mundo tem para nos oferecer. É um livro carregado de metáforas, de fábulas, de analogias, de comparações. A relação entre o Connor, que é a personagem principal, e o monstro também é muito impactante. É um livro que vos vai deixar a pensar e é um livro mesmo, mesmo muito forte. Mas eu continuo a amar este livro de coração. Choro desalmadamente pelas pedras da calçada cada vez que o leio. É mesmo, mesmo muito bom. Sério. Por favor, não percam a oportunidade de ler este livro. Por último, temos dois livros de poesia que toda a gente sabe que são fáceis e rápidos de ler. E os dois livros que eu vos quero recomendar é o Milk and Honey, de Rupi Kaur, e The Princess Saves Herself in This One, de Amanda Lovelace, ambos já traduzidos para português. Desculpem. Ambos já traduzidos para português, eu só não sei quais são as editoras. Milk and Honey e The Princess Saves Herself in This One são dois livros que andam dentro da mesma temática: depressão, ansiedade, crescimento, relações, vida, basicamente. E a forma como como é que nós devemos enfrentar, ou de que forma é que nós devemos encarar uma série de situações na nossa vida. Ambas as autoras falam sobre as suas próprias experiências com estas temáticas, com depressão, com ansiedade, com relações, com problemas com as famílias, etc. E é poesia contemporânea, portanto não é aquela poesia clássica da métrica e disto e daquilo e daquilo outro, não. É poesia contemporânea, não é para toda a gente, eu sei que não é para toda a gente. Há muita gente que não considera estes livros como sempre poesia,
mas eu adoro-os, gosto imenso de os ler, identifico-me imenso com aquilo que as autoras escrevem sobre os vários poemas e são livros fáceis de ler, portanto entram muito bem dentro desta categoria. Se gostam de poesia ou estão à procura de se iniciar em poesia, qualquer um destes dois eu recomendo. O da Rupi Kaur, os 2 livros dela já estão traduzidos para português, que é o Leite e Mel e o Sol e as Suas Flores, se eu não me engano, acho que é assim o título. Portanto, eles já estão os 2 traduzidos para português. O The Princess Saves Herself in This One, da Amanda Loveless, só foi traduzido o primeiro. Mas eu espero que quem quer que tenha traduzido este esteja a pensar traduzir os seguintes, porque estes livros são, na realidade, muito bons. Portanto, aqui tem a minha lista de recomendações short but sweet, portanto, livros curtos, mas bons. Agora pensei um bocado na cena das castanhas do quentes e boas, mas neste caso os livros não são quentes, são curtos, mas são curtos e bons. Portanto, aí têm. Espero que tenham gostado, comentem, partilhem, digam quais são as vossas sugestões para livros curtos que vos ajudam a sair de ressacas literárias ou que vos ajudam um bocadinho a descansar a cabeça. Já sabem o que têm a fazer, subscrevam no canal se ainda não o fizerem, ativem as notificações, partilhem com os vossos amigos e familiares, que é para ver se eu tenho mais notificações e seguidores, e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!